Então é isso que Deus quer fazer, que nós deixamos de confiar no homem, confiamos em Deus, porque Deus, Ele que tem o melhor para te dar, meu amigo. Porque isso aqui não vai ficar nada. A Bíblia, olha só, ouça bem aquilo que eu venho te falando. A Bíblia, eu quero que você faça, eu quero vir fazer você vir entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a palavra profética. Ela se ensina ou não, ela não falha, ela não desengana ninguém. Deus, ele fez no passado, no tempo do Filho de Deus, o Messias, o Cristo vivo, quando ele esteve aqui de passagem em cima da terra. Deus, ele usou o Filho de Deus, usou em missão evangelística, levando o Evangelho, pregoando o Evangelho, dos conhecimentos de quem? De Deus, da verdade. Foi quando Jesus saía juntamente com os discípulos, juntamente com seus apóstolos, mediante aquela multidão que seguia, porque todos aqueles que recebiam, alcançavam a bênção através do Filho de Deus, são pessoas que largava tudo. A Bíblia fala que o profeta na sua casa não tem honra. Muitas vezes a gente não tem tido honra dentro da nossa casa, mediante a nossa família. Mas a partir do momento que a Bíblia fala que aqueles que não deixar pai e mãe pelo amor dele, não pode ser digno de muitas vezes ser digno da forma que tem que ser, das coisas de Deus. Então muitas vezes tem situações, tem coisas que nós temos que entender que a gente temos que deixar. Muitas vezes Deus, ele quer que você deixe a sua casa e que você viaja para você poder obter resposta, resultado, poder alcançar bênção, obter resposta de Deus. E tem pessoas que não entendem isso aí. Ele fica ali empacatado, ele fica ali no seu lugar, ele não sai, ele não movimenta. Deus está falando, Deus quer fazer acontecer algo além daquilo que ele venha e possa imaginá-lo. Deus, ele está falando no pensamento, na mente, no pensamento, no entendimento, fazendo que ele possa vir ouvir a voz de Deus e que ele possa obedecer aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente passa a ser o que? O impedimento da nossa vida, porque Deus está falando, Deus quer fazer, mas muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente não toma, não vem a tomar uma decisão cabível, administrativa, em relação à minha vida, à sua vida, à nossa vida. Então Deus, ele quer que a partir desse momento a gente passe a ouvir, se perguntar a Deus: Deus, faça não a minha vontade, mas sim faça e venha fazê-lo a sua vontade no meu lugar. Não venha fazer a minha vontade, faça a tua vontade. Eis-me aqui, faça a tua vontade, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então é isso que Deus quer que nós entendemos, para que nós possamos obter o quê? A resposta de Deus, o resultado de Deus. É se renunciando, é se colocando, é buscando as coisas celestiais. Porque o mundo espiritual precisa de você. O mundo espiritual, é só Deus que pode fazer que essas coisas possam vir influir na nossa vida, para que nós possamos se colocar diante de Deus. A Bíblia, ela nos cita: buscai o meu reino e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino, nós temos que buscar a justiça de Deus, para que Deus possa olhar e ver que as coisas estão correspondendo de acordo com cada coisa, e que Deus possa vir fazer o que? A sua justiça no nosso meio.
que a justiça de Deus possa chegar no momento certo nas nossas vidas, que nós não venhamos ficar de mão. Jamais Deus ele vai desenganar a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Jamais Deus ele vai desenganar você. Porque eu tenho visto coisa, os tempos têm se passado. Quando Deus ele me chamou pelo nome, que Deus ele fez uma conversão na minha vida, eu estava com 18 anos, hoje eu estou com 65 anos. Você pode me perguntar: evangelista, você não se arrepende? Eu nunca me arrependi. Eu me arrependo de não ter aceitado Ele na infância, no dia que eu nasci e vim a esse mundo. É isso que eu me arrependo. Mas as coisas de Deus têm sido ótimas, têm sido boas, têm sido correspondidas, tem sido resposta na minha vida, porta aberta. Onde não tem porta, Deus ele tem abrido portas. Não são somente uma porta, são milhões e milhões e dezenas e centenas de portas que têm se abrido em relação à minha vida, em relação à minha pessoa. Então Deus ele tem sido meu advogado, ele tem sido meu médico, tem cuidado desse corpo, desse templo, dessa imagem, dessa semelhança que eu sou. Meu amigo, eu não sou melhor que você, meu irmão, minha irmã. Não existe ninguém melhor que ninguém. O melhor, nós temos que entender que o dono da verdade é Deus. É Deus que governa o céu e a terra e o mar. É Deus que te dá, é Deus que está nesse controle. Se Deus não permitir, Deus ele nos concede a nada. Nós não vamos conseguir chegar aonde a gente quer. Tem que existir a permissão de Deus na nossa vida. Muitas vezes existe aqueles que têm se perguntado: existe aquelas pessoas que têm se perguntado: evangelista, eu tenho feito conquista, eu não sou pastor, não sou evangélico, eu tenho feito conquista, meu amigo. É como eu tenho falado, a gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado e saber olhar, ver, analisar, fazendo um exame de consciência e sabendo chegar aonde você quer. Se você chegou aonde você sonhou, porque a gente sonha com a vida. E se você sonhou um dia e chegou aonde chegou, amém. Não estou aqui para desconcordá-lo em favor do seu ponto de vista. Mas eu não sou pastor, eu consegui chegar onde eu cheguei. Eu tenho economia no banco, eu tenho carro, eu viajo de avião, tenho meu aviãozinho, meu jatinho. Eu viajo de qualquer departamento, qualquer estado, qualquer país, qualquer cidade. Eu tenho do bom, do melhor, não falta nada. Meu amigo, tudo bem, mas muitas vezes tem aquela conquista. Olha só, você fez a conquista em Deus. É isso que muitas vezes nós queremos que você entenda. Conquista sem Deus não vai valer de nada. Não adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Não adianta você ganhar, fazer conquista, passar por cima de tudo e perder a sua vida. Porque nós somos filhos, então nós temos que preocupá-lo de buscar os conhecimentos de Deus, saber a forma certa, vir olhar a forma correta. Você poder olhar, ver, analisar, buscar, pesquisar, analisar, buscando a verdade. E a verdade você só vai achar a verdade aonde? Aqui na Bíblia. Aqui, diante do Tribunal de Justiça tem a Bíblia. No centro espírita tem a Bíblia. Nos rituais de cabra existe a Bíblia. Tudo que aonde você for chegar, aonde você poder ir se consultá-lo no Tribunal de Justiça tem a Bíblia. Meu amigo, a Bíblia ela está em tudo que é lugar, mas ela fica ali fechada, como está aqui,
fechada. Então as pessoas não têm tido acesso a ela. E muitas vezes nós temos que entender, quando nós chegamos a abrir a Bíblia, como está aqui, para você entender, você tem que viver um mundo espiritual. Porque no mundo carnal você não vai entender. Como você pode estar com ela em mão, ela pode estar aí na sua casa, em cima da sua mesa, em cima da geladeira, do seu armário, mas só que você está mantendo ela como ela fosse um livro normal, comum. Você não vai obter resposta de nada, nada vai resolver você poder ter a Bíblia e você não lê, você nunca, muitas vezes existe pessoa que nunca leu a Bíblia, não sabe a origem da Bíblia, o fundamento, aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus falou no Novo Testamento, no Velho Testamento. E muitas vezes são pessoas que têm anulado a Bíblia, têm isolado a Bíblia, têm colocado a Bíblia em cima da sua mesa, como eu acabei de colocar aqui. Mas a pessoa não vive o mundo espiritual. Para você entender a Bíblia, você tem que renunciar, você tem que largar o pecado, largar o caminho do erro, o caminho do desengano. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e conhecendo a verdade vos libertará. Então Deus, Ele quer que a verdade te chegue até você, que a verdade te liberte. No resumo, que você venha deixar o passado e que você possa ser um praticante dentro da Bíblia, de você ler e vir entender e vir obedecer, renunciando o pecado, nascendo de novo, aceitando Ele, passando pelas águas, nascendo da água e de Deus, nascendo do Espírito. Quando a gente passa a agir dessa forma, o sangue de Jesus, ele apaga o passado. E não há condenação, a Bíblia fala que não há condenação, meu amigo, aqueles que vivem em Deus, aqueles que estão diante de Deus, aqueles que tentam se colocá-lo, buscando o quê? A remessa da renovação, buscando a conquista, fazendo conquista, vivendo a fé. Você tem que viver da fé, você tem que viver dentro da verdade, falar a verdade, viver a verdade, para que Deus possa naquele dia reconhecê-lo, e que você venha a ser reconhecido por Deus, que você venha a ser um filho de Deus, o filho da promessa, que você possa herdar o reino, a justiça e o reino da terra, como que é. Todo mundo, é uma disputa forte, meu amigo. O reino da terra é uma disputa forte, é olho por olho, dente por dente. Todo mundo quer matar, quer roubar, quer destruir, quer acabar, quer consumar, quer desfazer. Todo mundo quer vir tomar o seu lugar. É como o chefe de Estado, ele começa de baixo e acaba adotando os conhecimentos das coisas como ela tem que ser. Ele acaba ficando lá de cima, sendo eleito, tomando posse, presidente toma posse da presidência, governo toma posse do seu governo, do seu estado, prefeito toma posse do seu município, da prefeitura. Então ali formam ela uma corrente, uma cadeia, ali forma um estatuto da justiça, da lei, e temos que executar da forma que é, e muitas vezes o homem ele passa por cima daquilo que tem que ser, porque existe engano, existe corrupção. Então, no meio da corrupção, se você foi corrompido deixou a vida te corromper, se você vive do caminho do erro, do desengano, você não vai ser feliz. É como eu acabei de falar, é isso que eu quero que você entenda. Você ganhar o mundo e perder a alma, porque naquele dia vai haver um juízo, meu amigo, e a sua riqueza ela vai ficar tudo aí,
o fogo, a água vai acabar, o ferrugem vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra, nação sobre nação, reino sobre reino. O seu reino vai ser derrubado, porque Deus ele vai decretar que tudo vai se acabar. É como na época de Noé. Quando Noé, Deus havia falado com Noé, constrói a sua arca, e Deus decretou que Noé construísse aquela arca, e levou milhões e milhões de anos, e todo mundo que passava via Noé, juntamente com a sua esposa, seus filhos, sua família, levantando aquela arca, a estrutura daquela arca, construindo aquela arca. E nas horas vagas, Deus permitiu que Noé anunciasse a vinda do Filho do Homem, que ao final dos tempos, que o mundo ia se acabar em água. E muitas vezes as pessoas ouviam Noé falar, e as pessoas não davam crédito, não davam ouvido. Então Noé, ele se passava como louco. Noé era taxado diante de uma sociedade. Noé estava ficando louco, ficando caduco, falando coisa com coisa, que isso aí nunca ia acontecer. E Noé, ele pregava o final dos tempos, que o mundo ia se acabar em água. Então, é essas coisas que nós temos que entender. Então você pode pegar a Bíblia e ler que realmente, quando chegou o momento certo, Deus ele permitiu que Noé, depois daquela arca, ela ter sido colocada de pé, Deus ele permitiu que Noé, e Deus ele olhou, viu que o povo não queria obedecê-lo, o estatuto de Deus, aquilo que Noé vinha falando, vinha pregando. Então o povo tinha Noé como louco. Então Deus ele permitiu que Noé colocasse um casal de bichos dentro daquela arca. Então cada bicho, cada animal, ele entrava na porta por lá de dentro. E Deus permitiu que Noé, juntamente com a sua família, a sua esposa, os seus filhos, entrasse da porta por lá de dentro. Foi quando Deus decretou que Noé fechasse a porta da arca. Meu amigo, nós temos que entender que a porta que Deus fecha, ou que Deus manda fechar, o homem não pode abrir. Então Deus, ele fechou aquela porta. Deus, ele fez que aquela porta se fechasse. E Deus lacrou aquela porta. Foi quando aonde começou a chover. Começou a chover, foi chovendo, e inundou aquela cidade, e aquela cidade ficou debaixo de água, e aquelas pessoas que não veio a obedecer, pode ter morrido, ser engolido pela água, a correnteza daquela água, que foi muito forte. Foi milhões de tempo que choveu. Então, aqueles que pôde ter se salvado, foi aqueles que obedeceu a norma de Deus. Foi quem? Noé, juntamente com a sua família, um casal de cada animal. Então, no dia de hoje, é isso que nós temos que ver. Existe também, da mesma forma, do mesmo jeito,